Bem-vindo a mais uma edição do PPA, Projeto Pedagógico em Ação. Nesta edição, vamos desenvolver nossa utopia salvacionista sobre o tema As escolas, preservação do meio ambiente e o aquecimento global. Tudo começa na escola, sejam as públicas, sejam as particulares. Entre esse estudo, discriminamos a preocupação com o meio ambiente e o aquecimento global, ou seja, preocupação escolar com ecologia. Ao observarmos os mananciais das grandes e médias cidades, entre elas a cidade de São Paulo, visualizamos o quê? Urbanização desenfreada próxima de seus mananciais, poluindo o meio ambiente por meio de esgotos não tratados, invadindo reservatórios utilizados para o abastecimento hídrico das grandes e médias cidades brasileiras. Além dos dejetos fisiológicos da população invasora, afetando esses mananciais, eles são também poluídos com todo tipo de sujeira atirada em suas margens, que com certeza serão empurrados pelos ventos e chuvas para o interior dessas águas, garrafas PETs, pneus, lixo doméstico, até mesmo veículos roubados, descartados por meliantes à beira das represas. Por outro lado, o meio ambiente urbano, mormente nas periferias nas quais vivem em barracos, próximos de córregos, milhares de famílias abandonadas dos poderes públicos e das elites alienadas dos problemas sociais. Além dos dejetos atirados ao lado de suas moradias, poluem também os pequenos cursos d'água próximos, cujos temporais fazem com que esses barracos sejam muitas vezes invadidos por águas contaminadas. Mesmo bairros relativamente prósperos ou não, são vítimas de habitantes irresponsáveis que atiram pelas ruas todo tipo de lixo, entupindo bocas de lobo, impedindo durante temporais o escoamento das águas, o que determinará enchentes, normalmente em áreas próximas aos rios que banham muitas áreas da cidade de São Paulo, como é o caso do Tietê. Em consequência, essas populações próximas a esse rio não só têm suas casas invadidas pelas águas contaminadas, como ocasionalmente sofrem perda total de seus bens e quase sempre parte de seus habitantes é vítima de moléstias produzidas pelas fezes e urinas de animais e ratazanas, entre as quais a grave leptospirose. Esses fatos demonstram o baixo grau de cultura de grande parte de habitantes das metrópoles, das grandes e médias cidades brasileiras, por isso incapazes de preservar seu meio ambiente. Dir-se-ia que os poderes públicos, pela sua contumaz incompetência, colaboram poderosamente para esse estado de coisas, na medida em que se mostram omissos quanto a projetos e realizações de curto e médio prazos no que diz respeito à preservação do meio ambiente. Mas o que as escolas públicas e particulares têm a ver com esse estado de coisas, ou seja, a preservação do meio ambiente? Diríamos tudo a ver, pois são nelas, ou seja, nas escolas, que se preparam as atuais e futuras gerações para além da formação propedêutica de qualidade, aquela ligada à preservação da vida no planeta, hoje ameaçado pelo aquecimento global. Tudo isso produzido pela poluição ambiental descritas anteriormente, seguida pela destruição da Amazônia, produzida pelo desmatamento, devido a queimadas criminosas e por contrabandistas de madeira. Contaminação por mercúrio de seus rios, por garimpeiros ilegais, nacionais e estrangeiros, em busca do ouro da região, da destruição da Mata Atlântica, hoje reduzida a pouco mais de 12% do que fora em priscas eras, das queimadas no Pantanal e do Cerrado, entre ataques a outros biomas pela ação humana. Portanto, se faz primordial a introdução nos currículos escolares o estudo transversal nas diversas disciplinas, mormente a de ciências físicas e biológicas, sobre a preservação ambiental e o combate a todas as formas de poluição responsáveis pelo aquecimento global. E não só o estudo e debates sobre o problema nas salas de aula, como práticas que, de muitos modos, contribuam para o combate à deterioração da natureza,
consubstanciada na redução do carbono na atmosfera, responsável pela destruição da camada de ozônio e, consequentemente, sistemático aquecimento global. Aquecimento trazendo alterações no clima, determinando o derretimento das geleiras dos polos e a elevação da temperatura dos oceanos, fazendo-os aumentar o nível de suas águas, que, se não contido o aquecimento, tenderão a invadir os litorais, fazendo submergir as cidades circunvizinhas e ilhas nos oceanos num futuro não tão distante. Que práticas possíveis, mediante estímulos do Ministério da Educação, das Secretarias de Educação estaduais e municipais de todo o Brasil, poderiam ser desenvolvidas nas escolas públicas e privadas no sentido da preservação do meio ambiente e o combate ao aquecimento global? No que diz respeito ao estudo e debate sobre poluição e aquecimento global, se bem encaminhado, resultará com certeza na conscientização do alunado sobre o seu papel na preservação da natureza, condição essencial para a sobrevivência do planeta e de nossa futura sobrevivência. Aliás, perigo iminente, mas, ao que parece, de pouca preocupação para imenso contingente da população brasileira e, quiçá, mundial, que, sob muitos aspectos, ignora a tragédia por vir em breve, se nada for feito para impedi-la. Uma vez conscientizado o alunado, este, com certeza, tenderá a comentar o assunto com os pais. Muitos dos pais ignoram os perigos da deterioração do meio ambiente e que, inconscientemente, provavelmente, colaboram de muitos modos com as práticas deletérias descritas anteriormente. Neste caso, estudantes dos vários segmentos do ensino educarão os próprios pais no sentido da preservação do meio ambiente. Por outro lado, os alunos partiriam para a prática, qual seja, elaboração de projetos de combate à poluição ambiental por meio de plantio de árvores em suas escolas e zonas circundantes, nas quais elas praticamente ou não existiam ou foram devastadas, como, por exemplo, vastas áreas da cidade de São Paulo, mormente na Zona Leste, entre outras capitais e cidades brasileiras de médio e grande porte. Campanha de recolhimento de material poluidor pelo alunado de unidades escolares próximas de mananciais. Garrafas plásticas, dejetos, entre outros materiais recicláveis, em conjunto com catadores, possibilitando-lhes algum recurso financeiro. Campanhas das unidades escolares no sentido de estimular os alunos a separar o lixo doméstico reciclável do não reciclável de suas casas a ser entregue à coleta municipal. Movimentos estudantis pela expansão de centros de reciclagem em todos os municípios de grande e médio portes, empregando grande parte da população de rua das grandes capitais, hoje beirando dezenas de milhares de desafortunados. Ocasionais movimentos estudantis liderados pelos grêmios das unidades escolares de todo o país, pressionando as autoridades na defesa da preservação dos biomas, Amazônia, Pantanal, Cerrado e parte da Mata Atlântica, responsáveis pela redução do carbono na atmosfera, não só de nosso país, como os de todo o planeta, hoje sofrendo criminosa devastação, colaborando decisivamente para a ampliação do aquecimento global, sob olhares complacentes das autoridades, não só brasileiras, como as de países despreocupados com o meio ambiente. Concluindo, seguidas as práticas conservacionistas, seriam bilhões de pessoas entre estudantes e cidadãos no mundo, trabalhando pela preservação da natureza e, por via de consequência, a redução do carbono no meio ambiente e o combate ao aquecimento global. Em 2022, estavam matriculados em escolas públicas brasileiras cerca de 51 milhões de alunos,
em torno de 44 milhões nas públicas e 7,5 milhões nas particulares. Imaginemos todo esse contingente, alunos, pais, autoridades, conscientes dos problemas ambientais, atuando na defesa da preservação da natureza e o combate ao aquecimento global. Entenda-se esse contingente em escala mundial e teremos o primeiro passo para a salvação do planeta. Lembremos que da Conferência Mundial do Clima no Rio de Janeiro, em 1992, aos dias de hoje, as condições climáticas do planeta vis-à-vis o aquecimento global vêm piorando ano a ano. Uma utopia? Sem ela, apenas nos restará a esperança de que os vaticínios sobre o apocalipse ambiental no longo prazo seja apenas uma suspeita enganosa de especialistas e das conferências mundiais do clima, COPs, que há muito se debruçam sobre como conter o aquecimento global. As conferências mundiais do clima, entre as quais a mais recente COP27, realizada no Egito, na qual se convencionou atingir a meta de limitar-se o aumento da temperatura global em 1,5 graus até 2050. Do ponto de vista da negociação, o mote da implementação trouxe para o centro das discussões temas caros aos países em desenvolvimento: financiamento, adaptação e perdas de danos. A meta de 100 bilhões de dólares anuais para o financiamento de ações de mitigação climática, ou seja, redução do aquecimento global, anunciado em 2009 durante a COP15, realizada em Copenhague, nunca foi cumprida. O não cumprimento da meta de financiamento denota a falta de compromisso das maiores economias do mundo com seu histórico de emissões e com os efeitos que decisões tomadas no passado têm para o presente e para o futuro do planeta. Espera-se que a próxima COP, a ser realizada brevemente em Belém do Pará, avance nas medidas de combate ao aquecimento global para alívio daqueles que se preocupam com o futuro da humanidade. Obrigado, colegas. Até a próxima edição do PPA. Senhor Governador, urgente, concurso público para diretor escolar.